Graça e paz, que Deus abençoe poderosamente a sua vida neste dia ou nessa tarde. Que Deus abençoe o seu caminhar, que Deus abençoe a sua família. Vamos caminhar um pouquinho aí no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. A palavra do Senhor diz que o homem está morto e ele mostra 3 razões porque o homem se encontra nesse estado aí no capítulo 2. Ele começa dizendo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Jesus veio nos dar vida. E aquele que está morto nos seus delitos e pecados, e 3 razões aí nesse capítulo. A primeira é porque ele anda segundo o curso desse mundo. Segundo o curso desse mundo. Ele anda para agradar esse mundo. E você que nasceu de novo, você é chamado para agradar a Deus e não agradar ao mundo. Você não anda mais segundo o curso desse mundo. E o curso desse mundo é o tipo de vida desenvolvido por grande parte da humanidade de hoje, sem Deus, cuja perversidade, cuja corrupção aumenta de geração em geração. Cada dia que passa, a inversão de valores está cada vez pior. Onde o homem, desde Adão, rebelou contra Deus, contra a vontade do Criador, e começou a seguir o seu próprio caminho. E hoje nós vemos guerras, terrorismo, assaltos, corrupção, imoralidade, cobiça de toda a espécie e muitos outros males que têm caracterizado a existência da humanidade, que está vivendo sob a influência de poderes malignos, está morta para Deus. Quando nós olhamos hoje para a humanidade, quando nós olhamos hoje para o Brasil, nós ficamos perplexos diante de tantas coisas diabólicas que têm acontecido, da inversão total dos valores, dos princípios morais, éticos. A humanidade, os nossos políticos, muitos deles estão vivendo na contramão dos desejos que os homens de bem, que os pais de família, que a sociedade, a parte da sociedade conservadora deseja. Estão caminhando cada vez mais para a corrupção, caminhando cada vez mais para o pecado, para a inversão de valores, tratando o certo como o errado e o errado como certo. Segundo, o verso 2 acrescenta que a razão do mau procedimento do homem morto em pecados é a existência de um personagem por trás de suas ações, o príncipe da potestade do ar. Ele é o próprio Satanás e governa as forças do mal que atuam no reino espiritual. E ele induz o homem ao pecado, que por sua vez produz a morte espiritual. São fortalezas nas quais as pessoas estão aprisionadas. O inimigo usa suas manobras para mantê-las na escuridão. Usa pessoas para manipular as outras pessoas, para manipular informações, para manipular tudo. Como tem usado muitos nos meios de comunicação, de mídia do nosso país, ou por que não dizer do mundo todo. E 3, o homem morto no pecado obedece a um espírito que nele atua e que o leva a desobedecer a Deus, tornando-o filho da desobediência. Esta vida que devia ter o Senhor como fonte de poder está sendo impulsionada por um outro espírito, por um espírito cuja origem desse espírito está no inimigo das nossas almas, está em Satanás. Isso significa que o inimigo está operando por meio de seus agentes, de seus principados, de suas potestades, forças espirituais do mal, diz Efésios capítulo 6, verso 12, forças espirituais do mal nos lugares celestiais, que estão governando esse mundo, que já dizia o evangelista João na sua carta, capítulo 5, verso 19, que o mundo jaz do maligno. O mundo jaz no maligno. Por essas razões, nós vemos as coisas que têm acontecido hoje. Por essa razão,
por causa do espírito que atua nos filhos da desobediência, nós vemos a situação que está vivendo, de depravação que está vivendo o mundo hoje. E a carta de Paulo aos Efésios vai nos ensinar a respeito disso. Nós, a Igreja de Cristo, nós que fomos redimidos por Cristo, devemos nos alegrar eternamente, gratos a Deus, porque Ele nos livrou da ira quando nos convertemos para servi-lo e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. Portanto, amados irmãos, nós devemos andar em santo temor a Deus, porque a ira ainda virá sobre os maus, virá sobre os desobedientes, virá sobre aqueles que não entenderam, que não quiseram entender, que quiseram viver segundo o curso desse mundo. 2, 4, 6, lemos, essa passagem mostra uma grande reviravolta no destino da humanidade perdida e sem esperança. O verso 4 começa com a expressão, mas Deus abre as portas para apresentar algo poderoso que muda todo o panorama da condição do homem, morto em seus delitos e pecados. Deus está disposto a resgatar estas criaturas que Ele tanto amou, como diz a palavra do Senhor, que Ele amou o mundo de tal maneira. Deus estava tão disposto a resgatar essa criatura, a resgatar o homem, que diz a palavra do Senhor, Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, seu único Filho, para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de uma maneira especial. Deus amou esse homem morto nos seus delitos e pecados, não porque esse homem merecia, mas porque Ele é um Deus de amor e misericordioso, e Ele nos garante, nos dá a salvação, não porque nós merecemos, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Somos feituras dEle, criados em Cristo Jesus, e as boas obras foram preparadas para que andássemos nelas, mas elas não podem nos salvar. Nós fomos salvos para vivermos boas obras. Deus está disposto a resgatar o homem dos seus delitos e pecados, e para isso enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para que o homem pudesse ter salvação, e só por meio dele, só por meio de Cristo. Diz a palavra do Senhor, por exemplo, o apóstolo Pedro, diante das autoridades, quando queriam calar o apóstolo Pedro, ele diz em Atos capítulo 4, versículo 12, mas em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E o próprio Jesus afirma em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Que Deus abençoe a sua vida.